Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Zcast. Eu sou a Luísa E eu sou a Paola. e hoje a gente está aqui com essa maquete linda da 202 da manhã. E hoje a gente veio falar sobre a trajetória da Igreja Catedral Santo Antônio de Chapecó, Santa Catarina. Para entender melhor, Catedral Santo Antônio de Chapecó, impulsionada por um incêndio que destruiu a antiga igreja em matriz em 1950. A nova catedral, com pedra fundamental lançada em 1951, foi erguida para motivar os moradores e permanecerem na cidade e construírem o futuro, e se tornou um símbolo de fé e história local. E para podermos entender melhor, temos a presença do professor Vitor Marcelo Vieira, que é radialista, doutor em História do Tempo Presente na UDESC, mestre em História Regional da UPF, especialista em Educação no UESC, graduado em História e em Sociologia na Chapecó e cursando Ciências Econômicas pela UFES. E para começarmos, como nasceu a ideia de criar uma paróquia católica em Chapecó nos anos 1930? E o que estava acontecendo na cidade nessa época? Bom, inicialmente é uma satisfação estar aqui, receber esse convite para participar e falar um pouco sobre as instituições religiosas no espaço do oeste de Santa Catarina, que de alguma forma constituiu toda essa região e faz parte da história de todos os indivíduos, da sociedade chapecoense e regional também, por que não assim dizer. Vale colocar que as instituições religiosas, de modo geral, elas foram convocadas, de certa maneira, convidadas e algumas convocadas para estarem nessa região, nesses, digamos assim, nesses momentos iniciais de constituição dos municípios, para conduzir o processo educacional de vários locais. Então, não foi somente Chapecó que teve, digamos, a presença dessas instituições religiosas, mas outros municípios aqui da região, e isso aconteceu quase que ao mesmo tempo. Quando eu falo quase que ao mesmo tempo, é claro que eu estou dizendo em questão de uma diferença de uma década e meia, mais ou menos. Mas a ideia, então, era exatamente trazer uma maior facilidade para que os fiéis e o catolicismo se inserisse de uma forma mais efetiva aqui na região, porque nos primeiros momentos nós temos aquela figura do padre que andava a cavalo, ia de casa em casa, ia nos locais atender a um pequeno grupo de católicos que estavam nessas pequenas comunidades, né? É, Houve a necessidade, então, e isso acontece juntamente com o processo de povoamento da região, povoamento entre aspas, que eu digo, o processo civilizatório da região, né? Entre aspas também, que busca colocar um pé estatal, um pé do governo, um pé do Estado aqui, porque nesse momento também o Brasil está a República, o momento republicano, recém saiu do período do Império e está buscando firmar o pé aqui, ocupar essas regiões. E como precisa da igreja para conduzir isso para as questões educacionais, então elas estão presentes aqui, começam a estar. A ideia, então, parte de uma maneira geral, né? Essa época é uma época bastante conflituosa em termos de país. Nós temos já o final da Primeira República e o início de um período que vai ser conhecido como a Era Vargas. Getúlio Vargas vai chegando ao poder e ainda tem-se na memória toda aquela questão, né, da, da, das pessoas que já viviam aqui, os povos que já estavam aqui, e é um momento que ainda não aconteceu aquele fato tão digamos assim, tão forte na memória das pessoas hoje, que é a queima da igreja. E professor, quais foram as instituições envolvidas no processo? Teria algum nome importante que se destaca? Bom, nós tivemos as instituições, inicialmente nós tivemos os padres diocesanos aqui em Chapecó e tivemos também as irmãs franciscanas, né, aqui na região de Xaxim também,
e uma atuação forte dos padres franciscanos na região, né? Que era conhecida como o Grande Chapecó. Então, esses padres franciscanos os que vão estar mais presentes em toda essa região aqui, né? Então, nós tivemos a participação forte do Vaticano, do Papa, diretamente ligado aqui com a nossa região, através da prelazia de Palmas, né? E o Papa Pio XI confiou, então, uma província franciscana aqui do sul do Brasil, né? E que era submetida à congregação consistorial. A gente se atrapalha um pouquinho às vezes, tá? Né? E daí acabou se constituindo a prelazia dos municípios das comarcas de Palmas e Clevelândia, no Paraná, e de Chapecó, em Santa Catarina. Isso aconteceu, então, nos anos 30, né? Como eu acabei de falar. O dia 9 de dezembro de 1933 é a data quando a paróquia de Chapecó passou a pertencer à prelazia de Palmas. Então, aí esses atores religiosos é o que estão presentes aqui neste momento. E em 1950, a antiga igreja matriz foi completamente destruída por um incêndio. O que se sabe sobre esse incêndio e como a cidade reagiu? Bom, falando hoje, sempre falar desse incêndio, desse fato que ocorreu lá, né? O que a gente fala hoje é do acontecimento, né? O que aconteceu naquele período, que foi a queima da igreja, a igreja que era de madeira, e é muito complicado ainda nos dias atuais a gente chegar a um veredito final, porque me parece que essas coisas ainda estão no ar e é por isso que a gente fala da tal da história do tempo presente. O que é a história do tempo presente? Essas memórias, esses elementos que ainda estão no presente, que passa de geração em geração, mas não se tem ainda, digamos assim, uma situação de bater o martelo, foi isso ou foi aquilo, né? O que se pode dizer a respeito disso, em 1950, é um divisor de águas para Chapecó, né? Acontece, esse momento é um período em que nós temos um grande número de pessoas que viviam como mendigos pelas ruas, que eram os indígenas, os caboclos que viviam, e isso estava se tornando um grande incômodo para, digamos assim, as ambições que se tinha para essa região. Então, como essa região é fortemente destacada pelo comércio da madeira, muitas pessoas acorrem a essa região e começam a vir muitas pessoas para cá. Acaba acontecendo que o que nós sabemos hoje, né, sobre esse assunto? Que houve a queima da igreja, que houve um longo processo judicial, que houve pessoas que foram linchadas naquele período, foram dadas como culpadas pelo incêndio, pelos roubos na região. Essas pessoas foram esquartejadas, linchadas, violentadas, né? E o município a região viveu um momento assim de um êxtase religioso, digamos, muito forte, com o envolvimento da própria Igreja Católica, as identidades coloniais nesse momento são muito fortes, as identidades religiosas, os princípios religiosos são muito fortes nesse momento, né? E faz com que as pessoas ajam de forma extasiante e acabam cometendo esse crime que teve um longo processo judicial. Muitas pessoas foram culpadas, houve tortura. Não cabe aqui, digamos, eu destacar exatamente porque quem quiser os detalhes desse fato pode buscar. Hoje nós temos uma obra de uma historiadora que é aqui de Chapecó, que ela pesquisou em documentos judiciais, a Mônica Haas, que escreveu um livro sobre isso, né? Então, quem quiser mais detalhes, esse livro está à disposição nas bibliotecas, as pessoas podem ler para conhecer mais dessa pesquisa da professora Mônica Haas. Mas o que eu quero dizer é sobre o momento presente. Isso é algo que
que por um longo período, digamos, depois que aconteceu esse fato, houve um silenciamento. As pessoas tinham medo de falar sobre isso. A questão econômica na nossa região mudou bastante, porque ninguém mais queria vir para essa região depois desse linchamento e da queima da igreja, e acabou, então, determinando, digamos assim, os rumos econômicos da região, que foi daí o início da chegada, da constituição das grandes agroindústrias que estão até hoje aí, né? Tem um rompimento com o ciclo da madeira nesse momento, em Chapecó e região, e começa-se, então, o processo da agroindústria. Professor. A cidade, desculpe, mas a cidade reagiu com um grande ódio naquele momento, naquele período, né? E depois a cidade, ela silenciou, né? Não se falava nas escolas, não se falava nas ruas, por um grande tempo, né? Houve um silenciamento, né? E de tempo em tempo isso voltava, até que em algum determinado momento, conforme a doutora Mônica Haas escreveu, isso foi trazido novamente à tona, né? E a justiça foi se posicionando. Então, eu acho que esse assunto ainda é algo que merece mais pesquisa. Eu acho que tem mais coisa para a gente descobrir aí. Eu acho que a história é isso, né? Nós temos o livro da Mônica Haas, que é uma referência, mas que está aberto a futuras pesquisadoras. Quem sabe vocês um dia, né, estarão aí buscando pesquisar mais os detalhes desse passado, pegar fragmentos, alguma parte aí que se relacione com o todo, né, para trazer novos elementos a essa história que ela é tão fatigante. E professor, quais foram os principais desafios da construção da nova igreja? A falta de recursos, mão de obra, apoio político? Pois é, precisava se construir uma igreja nova, né? Então, como Chapecó se tornou na nossa região um grande ponto e até hoje, né, isso é histórico. Chapecó tem uma forte influência religiosa, histórica e uma proximidade muito grande com os movimentos sociais. Depois nós tivemos muitas pessoas que se envolveram nas lutas. A própria igreja, de um modo geral, em termos de país, se envolve na luta contra as injustiças com as minorias da região, com indígenas, com caboclos, enfim, com pessoas que não tinham terras. E, na verdade, a construção da igreja ela é um marco, de certa forma, aqui para a região, porque é um momento em que a Prelazia de Palmas também vai se firmar nessa região, né? E a construção da igreja se torna o grande símbolo de fortalecimento dessas instituições na nossa região oeste de Santa Catarina. Podemos seguir? Em algum momento a catedral foi espaço de mobilização popular, crítica social ou resistência? Sim. Foi. Inclusive, hoje se tem muito mais claro isso. Foi um espaço, esse espaço hoje que nós temos aí, a praça, toda essa região, é um espaço de muitas mobilizações que nós tivemos a partir do final dos anos 1970, início dos anos 1980, com as comunidades de base. Nós tivemos aí a participação muito forte de Dom José Gomes, bispo de Chapecó. Também as próprias congregações religiosas femininas estavam também imbuídas nessa luta, junto com os populares, né? Junto com as pessoas que estavam sendo atingidas pela Revolução Verde, digamos, pela nova entrada de novas tecnologias no campo que vão substituindo a relação homem-trabalho no campo. Então, esses agricultores começam a perder suas terras para os bancos, né? Porque eles começam a ficar cada vez mais pobres, porque não tem dinheiro, não tem condição de fazer financiamento,
E nesse momento é que a igreja, então, se coloca ao lado desses pequenos agricultores, desses colonos, dos indígenas e, de modo geral, com as pessoas mais pobres. Então, essa história está enraizada na própria constituição da Igreja Católica, da catedral, do próprio espaço geográfico, como vocês falam, né? É a praça, a matriz aqui. Professor, na sua visão, que futuro o senhor vê para a catedral? Ela consegue dialogar com as novas gerações? Eu não vejo assim que isso aconteça de uma forma rápida. Eu vejo que vai demorar muito para que consiga dialogar com as novas gerações. E quando eu falo as novas gerações, são vocês também, né? Sim. A geração Z, né, que são vocês, e depois nós temos também os millennials, né, que usam esses estereótipos hoje para classificar. Mas com essa geração Z especificamente, que é da idade de vocês, a igreja está tendo uma grande dificuldade para dialogar, né? E exatamente esse tipo de situação pode demorar muito. Pode demorar muito, quem sabe, para a igreja retornar aos princípios fundamentais das camadas populares, das camadas mais carentes, né, da nossa região, vamos dizer assim. Eu não vejo isso tanto no horizonte. Talvez nem eu veja, né? Talvez nem eu veja isso, talvez não veremos nos próximos 80, quem sabe 100 anos, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que essa proximidade que a catedral, que a paróquia, que a igreja deve ter com a geração Z, com a geração... a geração... qual a geração? Me esqueci agora que estão falando hoje, enfim. Mas com essa geração que está nascendo hoje, ela deverá demorar bastante e eu acho que ela vai perpassar pelas questões sociais. Porque se a igreja não de fato abraçar essas questões de injustiças contra os seres humanos e, por conseguinte, contra os próprios animais, contra o ser da vida, né? O ser social, que possa se aproximar da forma como as pessoas trabalham, de forma como as pessoas vivem no seu dia a dia, eu acho que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. A prova é que outras igrejas cristãs estão abocanhando um pouco essa galera aí da geração Z, estão levando para dentro dos templos, com música, com shows, com final de semana com uma programação ampla, também com caminhadas na floresta, com trilhas, com acampamentos. Então, eu acho que a igreja vai ter que abraçar isso aí. Eu espero que seja antes do que 100 anos, né? Que eu possa também ver. E hoje, qual é o papel da catedral na vida dos chapecoenses? O senhor acha que ela ainda tem força simbólica? Tem muita força simbólica. Tem. Simbólica, sim. A catedral tem uma força, porque ela tem uma história. Apesar de que eu vejo hoje um marasmo muito grande, né? Um marasmo, digamos, a igreja não... Com as conturbações sociais e políticas que nós temos nos últimos anos, especialmente políticas partidárias, né? Que não deveria haver esse tipo de briga partidária, né? Mas com isso, tudo que está acontecendo hoje no Brasil está respingando aqui também. Não deixa de respingar aqui. Então, nós vemos hoje que as outras igrejas cristãs estão fazendo seu papel também. Elas estão abarcando esses jovens, conversando com eles, dialogando. E a igreja tem esse símbolo. Só que eu acho que esse símbolo realmente... o papel não está sendo desempenhado de maneira que possa se aproximar mais desse pessoal, dessa geração Z, e trazer um sentido para eles, né?
trazer um sentido, porque da forma como está hoje, está um marasmo muito grande. Apenas a religião está legitimando aquilo que já acontece no dia a dia na sociedade, que é como se você tivesse uma venda nos olhos, né? Final de semana vamos fazer o cerimonial vamos rezar, fazer orações, mas a gente coloca uma venda nos olhos para o que acontece nos outros dias da semana. E professor, a gruta nos fundos da catedral com imagens marianas é muito vista até hoje. Qual é o papel delas dentro da vida religiosa local? Esse exatamente é um local que é um símbolo. As pessoas visitam, as pessoas vão ali, professam a sua fé, a sua crença, as pessoas acendem velas, vão ali, de um modo geral. Pessoas vão pedir, vão rezar, vão pedir. Cada um pede aquilo que está sofrendo, as suas angústias, porque, de modo geral, a religião se torna algo que dá um sentido para a vida das pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu nunca condeno nenhum tipo de religião. Eu nunca condeno, olha, as pessoas estão erradas a fazer isso, fazer aquilo, porque isso somente a pessoa sabe o que ela precisa em certos momentos, ela precisa de um amparo, ela precisa de um alívio, e aquilo que traz alívio para ela é aquilo que ela deve buscar. Ela deve buscar aquilo que lhe traz alívio. Então, muitas pessoas buscam, acendem uma vela, rezam, professam a sua crença e conseguem dar um sentido à vida, e principalmente nos dias de hoje, que nós vemos muitas coisas, as pessoas perdendo o chão, porque nós temos hoje uma internet onde você encontra de tudo e mais um pouco. Então as pessoas precisam de uma referência. E a religião, historicamente, foi sempre algo que deu esse conforto aqui na Terra para as pessoas e segue mais do que nunca muito forte. Então, acho que o papel ali da gruta é um papel muito forte. As pessoas devem buscar praticar a sua religiosidade, seja na gruta, seja em qualquer outra igreja, né? Seja cristã, seja uma sinagoga judaica ou outras religiões, enfim, que nós não temos muito forte aqui. Mas aqui em Chapecó, claro, o catolicismo ainda é muito forte, mas nós temos um crescimento muito grande das igrejas evangélicas também. E qual foi a importância da catedral nas grandes transformações da Igreja, como o Concílio Vaticano II? Isso. A Igreja Católica se aproximou muito das pessoas, dos pobres, e essas questões foram elaboradas a partir desse Concílio Vaticano II, e as transformações foram grandes. A Igreja se aproximando mais dos pobres, nós tivemos também a teologia da libertação, tivemos o padre Leonardo Boff, alguns líderes que comandaram uma proximidade mais da igreja junto às comunidades mais carentes que precisavam, um papel social da igreja, né? Então, nós tivemos uma importância muito grande nesse momento, anos 70, anos 80 principalmente, né? E a igreja, de alguma forma, ela ainda nós temos algumas células, alguns grupos, aqui em Chapecó especialmente, que estão se aproximando dessas pessoas, às vezes, que precisam, que não têm voz, pessoas que não têm como pedir algo, pessoas que têm carência, né? Porque nós temos esses grupos, as pastorais, nós temos aí várias pessoas que estão agrupadas aí, que buscam ajudar todas essas pessoas carentes, tanto do interior quanto da cidade. Porque no dia a dia a gente vê todo mundo na cidade, né? A gente vê, mas a gente não enxerga muitas vezes as carências que nós temos na área urbana e na área rural também. Na área urbana, muitas vezes a gente vê muitas pessoas com doenças mentais pelas ruas, mendigos,
essas pessoas que estão por aí. E a tendência é que essas pessoas sempre existam. Não há uma visão que acha que algum tipo de medida vai reduzir o número de pessoas com doenças mentais que estão abandonadas nas ruas, que estão pedindo as coisas nas ruas, pessoas analfabetas, enfim. Não há uma expectativa de que isso vá diminuir. E essa é uma situação que não há solução. Não há solução. Não, pelo menos a curto e médio prazo não há solução. Mas a igreja deve manter esses grupos de jovens. Eu acho que a igreja católica tinha muitos grupos de jovens que se reuniam para cantar, para fazer acampamentos. Eu acho que a igreja abandonou muito isso. Quem pegou esse filão foram as igrejas evangélicas. E, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre o seu doutorado? Sobre o meu doutorado. Bom, então vamos lá. Rapidinho aqui, que eu acho que já passei do meu tempo, né? O meu doutorado foi algo assim que premiou, realizou um sonho que eu tinha há muito tempo de chegar lá, de fazer doutorado. Eu vinha algumas pessoas fazendo e eu pensei, e isso para mim eu não conseguiria, era intransponível. Era algo que eu não ia conseguir tão fácil. Parecia, pelo menos, que eu não conseguiria. Não havia a mínima possibilidade, né? E quando eu vi, foi uma luta muito grande, porque ainda nesse país, para as pessoas mais pobres que não têm condições de fazer uma universidade, ainda é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito dura. E foi nesse momento quando eu comecei, e depois eu fiz a graduação. O mestrado também foi algo com muitas dificuldades, né? E o doutorado, então, foi uma abertura, foi aquele momento em que, né, foi tirada a película da frente dos olhos, né? Que tinha uma película que a gente não via muita coisa, então, quando tirou, a gente consegue enxergar mais. A gente andava mais ou menos como cavalo de padeiro, que falavam antigamente. Os padeiros, não havia muitas padarias, entregavam os pães nas casas e o padeiro colocava, porque andava na cidade, né? Colocava uma charrete entregando os pães no cesto e o cavalo tinha aquelas abas do lado, eu não me lembro como é o nome daquilo, mas tem um nome, e para o cavalo não se distrair com automóveis que passavam aqui, outro, para ele olhar só para frente. Então, o momento que eu comecei a fazer o doutorado foi o momento que eu tirei isso aí, comecei a enxergar mais longe. Eu acho importante para as pessoas que vêm das dificuldades econômicas na infância ou na adolescência, chegar a esse ponto, estudar para pelo menos perceber a sua posição, para se conhecer, para olhar para o passado e ver por que você passou isso, por que seus pais passaram por tudo isso que passaram. Então, o estudo leva a isso, né? Cada vez mais você buscando estudar, e para mim, levou a isso. Eu hoje consigo perceber o porquê das coisas, de muitas coisas que eu não entendia. Hoje eu consigo entender. Então, o meu doutorado foi, acima de tudo, para isso. Foi para que eu tenha mais conhecimento, para poder buscar mais conhecimento e ajudar a melhorar a minha vida, que melhorou. Quanto mais você estuda, está comprovado isso é uma prova estatística. Quanto mais você estuda, a tua vida melhora cada vez mais. Então, está associado ao dinheiro, basicamente, né? A questão econômica. Você estuda mais, você começa a ganhar mais dinheiro. Então, isso é algo que não tem jeito. Claro que você vai, no sentido que eu falo, ganhar mais dinheiro, é realizar as coisas que você nunca pensou que você conseguiria realizar. Então, o doutorado me proporcionou isso e de poder estar aqui hoje falando com vocês também. E para encerrarmos, se a Catedral Santo Antônio pudesse falar, o que o senhor acha que ela diria para Chapecó hoje? O que ela diria para Chapecó? Ela diria assim: parem um pouco, vocês todos aí. Parem um pouco. O sol está escaldante. Por que vocês estão correndo tanto?
Olha só essas ruas de Chapecó, vocês correm demais. Nos semáforos, um abre a janela do carro, xinga o outro, chega em casa estressado, briga em casa, não tem tempo para um chamego, não tem tempo para curtir a família, para conversar, para pensar, para ler, para analisar e pensar o mundo que você vive. Parem um pouco, andem mais devagar. Por que vocês estão correndo tanto assim? Pela venda? Para vender logo aquilo? Onde vocês vão chegar? Onde vocês estão pensando em chegar com toda essa correria, com essa ansiedade toda? Calma, gente. Eu vejo então que a catedral falaria isso, porque ela está bem no alto, né? Aliás, a maioria das catedrais, só para encerrar, as igrejas, havia sempre instrução nos períodos de colonização e da formação dos núcleos coloniais aqui na região e depois as cidades, sempre foi orientado para que as igrejas, pelo próprio Vaticano, que as igrejas procurassem para ser construídas nos locais mais altos onde seriam as cidades. Então, se você observar hoje, a maioria delas, qualquer cidade que você for, você vai ver que geralmente a igreja está no local mais alto da cidade e nas terras mais valorizadas, os melhores locais de todas as cidades. As igrejas matriz católica, né? Estou me referindo à igreja católica, essa igreja histórica, que é a igreja que esteve na Europa comandando todo o período da Idade Média, né? Medieval, e está hoje aí, essa mesma igreja. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, gente. Eu acho que eu já gastei minhas palavras demais aqui. Teria muito mais coisas para falar, mas o tempo não nos deixa, né? Então, professor, agradecemos pela sua presença e pela presença de quem está assistindo e até o nosso próximo Zcast. Tchau. Obrigado. Tchau.